mesmo. Mas olha só, eu já quero começar o programa com esse texto que é triste, viu? Porque a gente percebe que Deus se arrependeu de criar o ser humano. Isso está lá em Gênesis 6, a partir do verso 5, mais especificamente no versículo 6. Só que, por outro lado, em Números 23, 19 e também em 1 Samuel 15, 29, diz que o Senhor não é homem para se arrepender. Que controvérsia é essa, professor? Se numa parte ele diz que se arrependeu de criar o homem, e depois na outra parte lá da Bíblia fala que Deus não se arrepende, o que é isso aí? Realmente, amigo Tito, esse texto parece triste a princípio e também controverso, não é? Porque de que maneira um Deus de amor, que criou o ser humano como uma forte expressão do amor dele, poderia se arrepender de fazer o ser humano? Né? Como que um Deus de amor, que de acordo com João 3,16, amou tanto o mundo ao ponto de entregar a Jesus, como que um Deus de amor desses pode se arrepender de criar o ser humano? E ainda mais levando-se em conta esse texto que o amigo Tito leu, que é Números 23, 19, que afirma que Deus não é um homem para que se arrependa. Nós explicamos isso da seguinte maneira: é que existem palavras hebraicas diferentes para se referirem ao arrependimento de Deus. Por exemplo, quando nós lemos em Números 23, 19 que Deus não se arrepende, o termo hebraico ali significa que Deus não muda os seus conceitos. Ou seja, Deus é amor, Deus é justiça, Ele odeia o mal, Ele ama o bem, ou seja, os conceitos de Deus nunca mudam. Agora, em Gênesis 6, verso 6, aparece uma palavra hebraica que tem um outro significado. Em Gênesis 6, verso 6, a palavra arrepender-se, quando afirma que Deus se arrependeu de fazer o homem, ela é uma palavra que no original significa que Deus sentiu um profundo pesar por ter que destruir o homem que ele havia criado. Então a palavra arrependimento em Gênesis 6, verso 6, ela não indica uma mudança nos conceitos divinos, mas uma mudança na maneira dele tratar com o ser humano. E demonstra, assim, um profundo pesar por Deus ter que destruir o ser humano que ele havia criado. Aqui em Gênesis nós percebemos, no versículo 5, que a maldade do ser humano se multiplicou. O ser humano fazia coisas terríveis naquele período antes do dilúvio. E por isso Deus se arrependeu, no sentido de sentir um profundo pesar e tristeza por ter que destruir o homem que ele havia criado. Há um texto bíblico que nos ajuda a clarearmos mais este conceito, que é um texto que se encontra, não é, no livro de Jonas, no capítulo 13, no versículo 10. Esse é um texto interessante, que nós podemos lê-lo para podermos entender, não é, a aparente contradição entre Gênesis 6, 5 e 6 e Números 23, 19. Então nós vamos ler aqui Jonas, capítulo 3, versículo 10. E aqui diz o seguinte: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Olha que interessante, Deus havia dito aos ninivitas da cidade de Nínive que se eles não mudassem, eles iriam ser destruídos. Os ninivitas eram muito maus, tanto que na frente do palácio do rei era comum encontrar muitas cabeças humanas, para ele demonstrar o seguinte: isso é o que acontece quando alguém quer bancar o tal comigo. Então eles eram perversos mesmo. E aí Deus falou: por causa da perversidade de vocês, eu vou executar um juízo na cidade de vocês. Só que o povo se arrependeu. O povo se arrependeu das maldades que eles praticavam, e aí o texto diz que Deus se arrependeu. Em que sentido? Não que os conceitos de Deus mudaram, Deus continuou odiando o pecado, Deus continuou sendo justo. Só que Deus se arrependeu no sentido de mudar a maneira dele lidar com o pecador. Então perceba como isso aqui é interessante. Os conceitos de Deus são eternos. Deus sempre será amor, sempre será justiça, Deus sempre será bondoso. Agora, a maneira como Deus lida com o ser humano muda, dependendo da resposta do ser humano ao amor divino. Então é muito importante, quando você ler Gênesis 6, 6 e Números 23, 19, leia Jonas capítulo 3, verso 10
e aí o assunto vai ficar claro para você e podemos ver mais uma vez que a Bíblia, a palavra de Deus, não se contradiz.